Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que retornamos ao momento redenção e, desta feita, vamos trazer o tema desaparecimento do corpo de Jesus. Esse tema está contido na obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E a edição que nós estamos compulsando é editora Leon Denis, né? E a tradução, deixa-me ver aqui, é da Albertina Escudeiro Seco. Então, nós temos em mãos a Gênese de Allan Kardec, edição CELD, tradução da Albertina Escudeiro Seco. Bom, esse tema está no capítulo 15, com o subtítulo Os Milagres do Evangelho, a partir do item 64. Vamos apreciar esse tema que é importante. Diz Kardec: o desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte tem sido objeto de inúmeros comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas, segundo a narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia após a crucificação e não o encontraram lá. Alguns viram nesse desaparecimento do corpo de Jesus um fato milagroso. Outros presumiram um roubo clandestino. Quer dizer, Kardec, mostrando aqui inicialmente a questão do desaparecimento do corpo de Jesus, que foi constatado pelas mulheres que, chegando após o 3º dia do sepultamento, chegando lá, não encontraram o corpo de Jesus. E diz ele, alguns viram nesse fenômeno, nesse desaparecimento, um fato milagroso, um milagre. Outros presumiram um roubo clandestino. É até compreensível a questão do roubo clandestino, né? Podiam ter tirado o corpo de Jesus dali para colocá-lo em outro lugar, para que o túmulo dele não viesse a ser violado, coisa do gênero, né? Já que todos sabiam que ele estaria ali. Quer dizer, então, as mulheres chegam após o 3º dia do sepultamento e não encontram o corpo de Jesus. Segue Allan Kardec. Segundo uma outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, mais que uma aparição tangível, em uma palavra, uma espécie de agênere. O seu nascimento, a sua morte, todos os atos materiais da sua vida teriam sido apenas uma aparência. Então, Jesus, além daquelas 2 condições ou justificativas para o desaparecimento do corpo de Jesus da sepultura, além de um fato milagroso, né? E
outra visão que tinham na época, que muitos presumiam um furto clandestino, né, do corpo dele para colocá-lo em outro lugar, onde eles poderiam homenageá-lo com maior distinção, ou coisa parecida, né? Ou mesmo um furto daqueles que não concordavam. Bom, um furto. Quer dizer, primeiro, um fato milagroso, um furto, e agora ele vem com uma terceira hipótese. Segundo uma outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal como o nosso, mas sim um corpo fluídico. Ele seria uma espécie de agênere, né? O seu nascimento, continua Kardec, e sua morte, e todos os atos materiais da sua vida teriam sido apenas uma aparência. Foi assim, dizem, que seu corpo, retornando ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro. E foi com esse mesmo corpo que ele teria se mostrado depois da sua morte. Então, essa terceira hipótese é que Jesus não teria tido um corpo carnal como o nosso. Ele seria uma espécie de agênere, né? Ele disse, ele não teria sido durante toda a sua vida mais que uma aparição tangível, em uma palavra, uma espécie de agênere. E ele diz, foi assim, dizem, que seu corpo, retornando ao estado fluídico, né? Já que ele não tivera um corpo físico, pôde desaparecer do sepulcro. Continua Kardec. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível, segundo o que se sabe hoje em dia sobre as propriedades dos fluidos, mas seria, pelo menos, completamente excepcional. Estaria em formal oposição com as características dos agêneres, que Kardec recomenda que se consulte o capítulo 14, o item 36, né, desse mesmo livro. A questão, portanto, diz Kardec, é saber se uma tal hipótese é admissível, se é confirmada ou contestada pelos fatos. Quer dizer, então, o que nós estamos até agora entendendo? É que Kardec está dizendo aqui que, falando sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, que foi atestado por 3 mulheres que lá chegando, após o terceiro dia do seu sepultamento, chegando lá, não encontraram o corpo de Jesus. Esse desaparecimento, alguns consideraram um fato milagroso, outros presumiram um roubo clandestino, um furto clandestino do corpo de Jesus, dos seus adversários até, ou até dos seus amigos, para tirá-lo para que ele não fosse profanado, né? Pode. Ou dos seus inimigos, para que não fizessem daquele lugar um lugar onde Jesus seria ali venerado ou coisa parecida. Bom, uma segunda opinião, diz Kardec, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Então, já que ele não teria um corpo carnal, ele teria sido, durante toda a sua vida, ele teria tido uma aparição tangível. Seria uma espécie de agênere. Ele diz que esse fato não é totalmente impossível, porém, ele procura fazer uma análise melhor dessa questão.
No item 65, ele diz: a estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro período, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa em relação à sua mãe, como nas condições normais da vida. Kardec está dizendo: do seu nascimento até a sua morte, tudo nos seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, apresenta as características inequívocas da corporeidade. Quer dizer, Kardec aqui dizendo que tudo o que se passara com Jesus aqui na Terra mostrava a corporeidade, quer dizer, mostrava que ele tinha um corpo físico como nós temos. Kardec quem está falando. Os fenômenos de ordem psíquica que se produziram nele são acidentais e nada tem de anormal, uma vez se explicam pelas propriedades do perispírito e ocorrem em graus diferentes com outros indivíduos. Quer dizer, muitas coisas que aconteceram com Jesus aconteceram com outros também, talvez não com tanta magnitude como Jesus, mas curas outros procederam, e nós tivemos até que no Brasil um médium extraordinário, Eurípides Barzanufo, e produziu o fenômeno que eu acho um dos mais extraordinários, é a bicorporeidade, né? Então é isso que Kardec está dizendo, que muitos dos fatos que Jesus produziu, outros também produziram. Aí continua ele: após a sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os dois estados é tão marcante que não é possível compará-los. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita e que diferem essencialmente das propriedades dos fluidos etéreos. A desorganização ali se processa pela ruptura da coesão molecular. O objeto cortante penetrando no corpo material divide os seus tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atingidos, o seu funcionamento cessa e a morte é a consequência. Isto é a morte do corpo. Não existindo essa coesão nos corpos fluídicos, a vida não repousa no funcionamento de órgãos especiais e nele não se podem produzir desordens análogas. Um instrumento cortante, diz Kardec, ou outro qualquer, penetra num corpo fluídico como em um vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. E porque os corpos dessa espécie fluídicos não podem morrer, e porque os seres fluídicos chamados de agênere não podem ser mortos. Aliás, eis porque, diz Kardec, os corpos dessa espécie não podem morrer. E porque os seres fluídicos chamados de agêneres não podem ser mortos. Ele está afirmando. É por isso. Quer dizer, um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico, como em um vapor, sem lhe ocasionar lesão alguma. Então, eis aí
A condição porque um corpo fluídico não pode ser morto, né? Após o suplício de Jesus, conta Kardec, seu corpo ficou lá inerte, sem vida. Ele foi sepultado como os corpos comuns e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, ele não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que esse corpo era de outra natureza, diferente daquele que pereceu na cruz, de onde se deve concluir que Jesus pôde morrer é porque tinha um corpo carnal. Quer dizer, Kardec mostrando que Jesus, como nós, tinha um corpo espiritual e um corpo carnal. Por isso ele pôde morrer. E que a morte dele foi testemunhada por muitos. Seu corpo físico morto foi tocado, ao descer da cruz, foi tocado por várias pessoas. É o que Kardec está aqui nos lembrando, inclusive. Em consequência, continua ele, das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que se repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado do espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito não tem corpo pela mesma razão que o espírito não tem corpo material. Não pode experimentar os sofrimentos que são o resultado da alteração da matéria, de onde também é forçoso concluir que se Jesus sofreu materialmente, o que não se pode duvidar é porque tinha um corpo material de uma natureza semelhante à dos corpos de toda a gente. Muito interessante, hein, meus irmãos? Bom, no item 66, continua Allan Kardec. Aos fatos materiais, vêm se juntar considerações morais importantíssimas. Meus irmãos, essa parte é muito importante. Quer dizer, além desses fatos materiais, mostrando que Jesus tinha um corpo material que foi morto e tinha um corpo espiritual que sobreviveu à morte desse corpo físico, como acontece com todos, ele diz que ele vai dar agora, vai citar além dos fatos materiais, vem se juntar considerações morais importantíssimas, mostrando que Jesus tinha um corpo físico e um corpo espiritual. Sobreviveu à morte do corpo físico, que quem morre é o corpo físico. Bom, se Jesus, continua Kardec, houvesse estado durante sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que tenha sido assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Meus irmãos, essas ponderações de Kardec são excelentes. Se tudo nele fosse aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado da sua morte,
a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado, no momento de entregar o seu espírito, não teria passado de um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório da sua vida. Uma comédia indigna de um simples homem honesto e com mais forte razão de um ser tão superior e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, diz Kardec, Jesus teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos, da posteridade? Essas são as consequências lógicas dessa teoria. Consequências que não são admissíveis porque o rebaixariam moralmente em lugar de o elevarem. Continua Allan Kardec. Assim, Jesus teve, como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico, como eu já falei. O que é comprovado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a sua existência. Aqui se reduziu o corpo carnal. Este é um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, exceto por hipótese, pela falta de elementos suficientes para afirmar uma convicção. Essa solução, aliás, é de uma importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos do Cristo, nem aos fatos que atestam, de uma maneira bem peremptória, sua superioridade e sua missão divina. Continua Allan Kardec. Não pode, pois, haver mais que opiniões pessoais sobre a forma como esse desaparecimento se realizou. Opiniões que só teriam valor se fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e pelo ensino geral dos espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Prossegue Allan Kardec. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade dos seus ensinamentos, é porque, certamente, ainda não chegou o momento de fazê-lo, ou porque ainda faltam conhecimentos, com a ajuda dos quais se poderá resolvê-la pessoalmente. Entretanto, se a hipótese de um roubo clandestino for afastada, poder-se-ia encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. Isso está em O Livro dos Médiuns, capítulo 4 e 5. Agora vamos ao item 68 e último do tema. Essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. Quer dizer, essa ideia sobre o corpo fluídico de Jesus, né? Essa ideia de que Jesus não teria tido um corpo físico como o nosso, não é nova, diz Kardec. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, afirmava que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu, no seio da Santa Virgem, e não nascera dela. E assim, Jesus não havia nascido, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas
foram excomungados no Concílio de Alexandria em 360 depois de Cristo. No de Roma, em 374 depois de Cristo, e no de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Então, meus irmãos, vejam, Kardec, mostrando aqui em A Gênesis, né, capítulo 15, né, na parte dos milagres do Evangelho, a partir do item 64, mostrando que Jesus tivera, como nós, um corpo físico, e não um corpo físico como querem os rustenguistas, como querem Rustem, como propõe a obra de Rustem. E a obra de Rustem não contraria Kardec só nessa questão do corpo fluídico de Jesus, mas contraria também questões filosóficas, por exemplo, a doutrina espírita que viera e que foi nos colocada por Allan Kardec, ela diz que a reencarnação ou a encarnação em corpos físicos visa o nosso progresso espiritual. E a reencarnação é o móvel, é o instrumento desse aprimoramento. Quer dizer, nós vamos deixando um corpo físico, depois assumindo novamente outro corpo físico, e com isso nós vamos progredindo. Na lei do progresso, no livro dos Espíritos, os espíritos superiores falam que o progresso se realiza através da reencarnação. Quer dizer, nós precisamos assumir um corpo físico, porque os espíritos, inclusive, dizem, é perguntado a Allan Kardec, se a gente não evolui no mundo espiritual. Os espíritos, aliás, Kardec pergunta aos espíritos se nós não evoluímos no mundo espiritual. Os espíritos dizem que sim, porém, o testemunho é aqui que, além de comprovar o progresso que realizamos, o aprendizado que realizamos no mundo espiritual, nós vamos continuar progredindo e vamos também nos recuperar das dificuldades criadas por nós em outras existências. Mas, veja bem, Rustem, em sua obra, afirma que a encarnação em mundos físicos é punição para o espírito. Então, vejam, isso é grave. Agora, o que não se entende é como a Federação Espírita Brasileira, que diz defender Allan Kardec, mas prioriza Rustem, prioriza os 4 evangelhos de Rustem, que ela editou antes de editar obras de Allan Kardec. Veja, a Revista Espírita, obra importantíssima de Allan Kardec, foi editada há pouco tempo, parece que 2004, como Kardec, no Livro dos Médiuns, quando trata do estudo da doutrina espírita através das suas obras, ele indica que comecemos pelo livro O que é o Espiritismo.
Segundo, o Livro dos Espíritos. Terceiro, o Livro dos Médiuns, que até então, nessa ocasião, só havia até o Livro dos Médiuns. E a Revista Espírita, diz ele. E ele mostra, no item 35, capítulo Método do Livro dos Médiuns, a importância de se estudar a Revista Espírita. Será que não se levou em conta isso? Quer dizer que o que Kardec diz não é importante? Como é que, então, se traduz antes uma obra que contraria princípios doutrinários? Antes de traduzir obras excelentes de Allan Kardec, como, por exemplo, Viagem Espírita em 1862. Pois depois que o Nestor assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, foi que ele promoveu a tradução de obras de Kardec que não haviam sido traduzidas. Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862, que é excelente, e eu gosto muito da tradução da casa e editora de Matão, e também outras obras importantes. O Espiritismo, na sua expressão mais simples. Vejam bem, quem introduziu essa ideia, infelizmente, no movimento espírita, foi Bezerra de Menezes. Infelizmente. Tanto que, a partir de determinado instante, quando os estudiosos realmente do espiritismo recuperaram essa história toda, deixaram de chamar Bezerra de o Kardec brasileiro e o consideraram, sim, o médico dos pobres, não o Kardec brasileiro. Que foi ele, infelizmente, que introduziu no movimento espírita a obra de Rustem. Essa obra que contraria a doutrina dos espíritos. Essa obra fala num corpo fluídico, e quando Kardec aqui faz as suas alegações que Jesus teria tido como nós um corpo carnal, ele está mostrando que ele nascera também, já que ele teria tido um corpo físico como o nosso, que ele nascera pelo mesmo processo que nós nascemos, o que não tira o mérito nenhum de Jesus, muito ao contrário, muito menos de Maria e muito menos de José, porque a propalada virgindade de Maria não está no corpo físico, está na sua sensibilidade, no seu espírito. Então, meus irmãos, é preciso que nós recobremos essas verdades para que o movimento espírita possa estar paralelo junto com Allan Kardec. Porque queiramos nós ou não, se não tivesse tido um Allan Kardec, nós não teríamos tido essa doutrina tão esclarecedora que nós temos. Muitos dizem até que Bezerra, arrependido, vem através de uma psicografia, se não me engano, do Divaldo, não sei se do Divaldo, vem através de uma psicografia dizendo: é hora de kardecizar. Meus irmãos, é hora de nós começarmos realmente a assumir a doutrina espírita com as suas propostas importantes que nos ajudam a caminhar melhor aqui, não de uma forma místico-farisaica. Meus irmãos, estudem e releiam
ou releiam e estudem, ou reestudem o desaparecimento do corpo de Jesus em A Gênese, capítulo 15, mais tradução do Leon Denis, do Centro Espírita Leon Denis, ou tradução da FEAL, Fundação Espírita FEAL, Federação Espírita FEAL, André Luiz. Então, a Gênese houve modificações, houve alterações. Essa que eu estou compulsando do Centro Espírita Leon Denis, CELD, é uma das edições, uma das traduções mais confiáveis. A meu ver, tem outra também, da FEAL, que é Fundação Espírita André Luiz. Compensa, meus irmãos. Vamos! É hora de kardecizar, é hora de trazer o verdadeiro Kardec para nós, com a revista Estudo da Revista Espírita. Mas por que não se traduziu a Revista Espírita? Porque na Revista Espírita nós assistimos Kardec praticando o espiritismo. Não um espiritismo místico, farisaico, como às vezes a gente encontra no movimento espírita brasileiro. O moralismo e o formalismo religioso tomou conta, infelizmente. E é uma proposta tão linda, uma proposta transformadora de dentro para fora, e não de fora para dentro. Meus irmãos, um afetuoso, meus irmãos e minhas irmãs, um afetuoso abraço para todos vocês. Fiquem em paz. Deus em nós e conosco. Jesus nos ajudando a caminhar melhor aqui na Terra. Em especial, através da doutrina espírita, ele, como Espírito da Verdade, nos indica esse caminho. Que a paz seja com todos nós.